Tudo o que te ensinaram sobre manifestar é apenas a sombra da verdade. Você acreditou que bastava pensar positivo, e o universo responderia. Mas Thoth, o escriba dos deuses, o senhor do tempo e guardião das leis universais, jamais falou sobre desejar. Ele ensinou sobre compreender. Manifestar não é pedir, é lembrar. Não é atrair o que falta, é despertar o que já existe dentro de você. É como se a realidade fosse um espelho que só reflete aquilo que você se tornou por dentro. O segredo nunca esteve nas técnicas, mas na vibração silenciosa da mente desperta. E quando você entende isso, percebe que não há nada a conquistar, apenas algo a reconhecer. O poder criador já vive em você. Escreva nos comentários: eu recordo a minha mente divina. Essa frase é o selo vibracional da consciência de Thoth. E se você sente que este é o momento de ativar o seu próprio poder de criação, torne-se membro do canal Thoth e entre para a comunidade de almas que decidiram manifestar com sabedoria e não com ansiedade. O despertar não espera, ele chama. Tudo começa quando você entende a primeira das 7 leis herméticas, o mentalismo. O todo é mente, disse Thoth, através da tábua de esmeralda. Isso significa que o universo não é uma máquina, é uma mente viva. Cada pensamento é uma semente lançada no campo invisível da criação, mas aqui está o ponto. A maioria pensa com o medo, e o medo cria mais medo. O universo não distingue o que você quer do que você teme. Ele replica a vibração. E a vibração nasce da consciência, não das palavras. Por isso, quando você tenta manifestar algo com a mente confusa, é como se desenhasse um símbolo sagrado em areia movediça. O desenho se desfaz antes mesmo de se formar. Thoth dizia que o verdadeiro poder nasce quando a mente humana se torna semelhante à mente divina, estável, lúcida, pura. Isso não acontece por esforço, mas por alinhamento. Enquanto a maioria tenta controlar a realidade, os iniciados aprendem a se tornar transparentes para ela, não lutam contra o fluxo, tornam-se o próprio fluxo. E quando você se torna o fluxo, tudo o que é seu te encontra naturalmente, sem ruído, sem luta, sem resistência. É o ponto em que desejar se torna desnecessário, porque a vibração já é abundância. O erro moderno está em tentar usar a mente como uma ferramenta de manipulação, quando, na verdade, ela é um espelho. O que você projeta é o que vê. A mente é a escriba da alma, e cada pensamento é uma inscrição gravada nos registros akáshicos, moldando as linhas do tempo da sua própria vida. Thoth sabia disso há milênios. Cada pensamento é geometria em movimento, e se a tua mente desenha caos, o mundo o reproduz. Por isso ele dizia: como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Tudo começa no invisível. Agora respire. Observe sua respiração como se ela fosse um pincel e o ar fosse a tinta que pinta o campo ao seu redor. Imagine que cada pensamento seu desenha símbolos que o universo lê. Se você desenha medo, o universo responde com espelhos de medo. Se você desenha confiança, a realidade se reorganiza ao redor dessa vibração. Essa é a lei da correspondência em ação. Nada místico, apenas mente pura refletindo seu próprio estado. Thoth também falava sobre o tempo, não como sequência de dias, mas como campo de possibilidades. O tempo não é linha, é círculo. Tudo o que você viveu, vive e viverá já existe em camadas vibracionais diferentes. Manifestar é escolher conscientemente qual camada você quer habitar. Não é trazer o futuro para o presente, é mover a consciência para o ponto onde o futuro já aconteceu. E isso acontece quando você abandona o quando vai acontecer e entra no isso já é. O verbo criador é o presente. Perceba, quando você diz eu quero, você afirma a ausência. Mas quando diz eu sou, você ativa o código da presença. É por isso que os mestres sempre diziam: peça como se já tivesse recebido. Não é um truque mental, é uma lei de ressonância. O universo é literal. Ele replica o estado vibracional,
não as palavras. Por isso, se o seu desejo nasce da falta, você multiplica a falta. Se nasce da certeza silenciosa, você atrai o reflexo dessa certeza. A mente humana comum tenta forçar resultados, mas a mente de Thoth compreende o princípio da polaridade. Tudo tem seu par. O que parece ausência é apenas o oposto temporário da presença. Quando você compreende isso, não se desespera com o vazio. Entende que ele é o intervalo que prepara o próximo ciclo. Manifestar é permitir que os opostos dancem sem apego. É confiar no ritmo cósmico. O escriba dos deuses não era um mago, mas um matemático da alma. Ele via a criação como equação vibracional. Quando sua mente, suas emoções e seu corpo entram em coerência, a realidade se reconfigura para refletir essa ordem interna. Por isso, Thoth ensinava que a verdadeira alquimia não transforma metais, mas consciências. O ouro filosófico é a mente purificada, capaz de gerar realidades em harmonia com o todo. Você não cria sozinho, você cocria com a mente universal. Cada intenção consciente é um diálogo silencioso com o Logos divino. A linguagem desse diálogo não é feita de palavras, mas de frequência. É por isso que a pressa bloqueia a manifestação. Quando você duvida, você interrompe a conversa. Mas quando confia, você mantém o canal aberto e a resposta chega naturalmente. Imagine sua mente como um templo. Cada pensamento é uma oferenda simbólica deixada no altar do invisível. O que você entrega é o que volta. Então, ao invés de entregar medo, ofereça clareza. Ao invés de entregar ansiedade, ofereça presença. Isso é a verdadeira oração hermética. Não pedir, mas vibrar em harmonia com aquilo que é divino. Thoth também é o guardião da verdade e do coração leve. Ele segura a balança de Maat, que pesa a alma diante da eternidade. Essa balança não mede pecados, mede vibração. Uma alma pesada não manifesta leveza. Por isso, se há algo que bloqueia sua criação, não é o universo, é o peso emocional que você ainda carrega. Perdoar, soltar e limpar são atos criadores. A leveza abre portais que a força jamais abre. Manifestar, então, não é controlar o mundo, mas alinhar-se à harmonia cósmica. É deixar que o teu eu menor se curve diante do eu maior. Quando você se harmoniza com a mente universal, tudo o que acontece se torna a expressão da mesma inteligência. E o paradoxo é que, nesse estado, você não precisa mais de nada. E é exatamente aí que tudo chega. A manifestação perfeita não nasce de um desejo, mas de um estado. Quando o teu estado interno é plenitude, o universo reflete plenitude. Thoth chamava isso de linguagem da luz. Quando você vibra na frequência daquilo que quer, sem precisar exigir, a criação se realiza silenciosamente. O verbo criador é vibração pura, não discurso mental. Perceba agora o quanto o mundo moderno distorceu essa sabedoria. Transformaram a manifestação em consumo espiritual, quando ela é, na verdade, a arte de tornar-se inteiro. O verdadeiro manifestador não cria realidades para satisfazer desejos, mas para expressar o que o todo deseja através dele. Ele se torna canal da harmonia. Quando Thoth escreveu as palavras eternas "tudo é mente", ele estava nos convidando a lembrar que cada emoção é um decreto, que a raiva, o medo e a dúvida são linguagens que também escrevem nos registros da realidade. Então, se você quer mudar o que vive, não mude o que faz. Mude o que sente. É assim que a alquimia da vida acontece, de dentro para fora. Agora feche os olhos e imagine Thoth, o escriba celestial, te observando em silêncio, com o olhar sereno de quem conhece todos os ciclos. Ele não te julga, apenas te lembra: tu és o verbo que se fez carne. E talvez o que você chama de realidade seja apenas o texto que você mesmo escreveu sem perceber. Mas e se você pudesse reescrever agora? Se pudesse apagar as linhas de medo e inscrever novas palavras de poder, sabedoria e verdade? Você faria isso? E se eu te dissesse que essa reescrita começa com um único pensamento,
uma única escolha, uma única vibração. Qual seria a primeira palavra que você escolheria gravar na tábua viva da sua mente? Você acredita que manifesta com o pensamento, mas o pensamento é apenas a superfície. O que realmente cria é o campo emocional silencioso por trás dele. É o tom vibracional que a tua alma emite antes mesmo que a palavra exista. Todd ensinava que o verbo nasce no coração antes de alcançar os lábios. Então, se o teu coração vibra em dúvida, não importa quantas vezes diga "eu acredito", a vibração não mente. A manifestação é escrita em linguagem vibracional, não verbal. O universo não ouve sons, ele lê frequências. Quando a mente quer algo e o coração teme, a criação entra em colapso. Isso acontece porque o universo responde à coerência. É por isso que os antigos templos de Thoth eram construídos com simetria perfeita, para lembrar que o externo é reflexo do interno. O manifestador verdadeiro é aquele que reconstrói o templo da própria mente com essa mesma precisão. Não basta desejar. É preciso alinhar pensamento, emoção e ação em um mesmo eixo de verdade. Isso é geometria espiritual em movimento. A maioria tenta manifestar mudando o externo, mas o segredo é alterar o campo interno que cria o externo. É como tentar mudar o reflexo no espelho empurrando o vidro. Nada acontece. Você muda o reflexo mudando quem o observa. Quando Thoth dizia "o universo é mental", ele queria dizer exatamente isso. O espelho cósmico não reage às tuas intenções, mas ao teu estado. Então, se quer ver algo novo, precisa se tornar alguém novo. Existe um ponto entre o pensar e o sentir que os antigos chamavam de zona neutra, o ponto onde o verbo ainda é semente. É nesse silêncio que nasce a manifestação pura. Quando você aprende a descansar ali, a criação acontece sem esforço. Não há ansiedade, porque não há separação entre quem deseja e o que é desejado. É a fusão alquímica entre Criador e criação. O que você busca já vibra dentro de você, esperando ser reconhecido. Thoth chamava isso de ciência do reconhecimento. Reconhecer não é pensar sobre, é perceber a unidade entre você e o todo. Quando essa percepção desperta, você percebe que não manifesta para ter, mas para expressar. Tudo o que surge na tua vida é espelho daquilo que a tua consciência deseja conhecer sobre si mesma. Assim, o fracasso também é uma manifestação, uma aula simbólica que o universo oferece para corrigir tua frequência. A mente humana busca controle. A mente divina busca harmonia. Quando você tenta forçar resultados, entra em descompasso com a música da criação. A verdadeira manifestação não é uma guerra, é uma dança. Você não comanda a melodia, mas pode escolher como se move nela. O manifestador sábio não tenta prever cada nota, ele escuta. E quando escuta profundamente, o próximo passo surge com naturalidade. Essa é a arte de manifestar com suavidade e poder ao mesmo tempo. Existe um segredo oculto na lei da vibração que poucos percebem. Você não atrai o que deseja, atrai o que celebra. Quando você celebra o que ainda não chegou, o universo entende que você já possui. A gratidão é uma assinatura vibracional que desbloqueia o fluxo. É como um selo dourado que autentica o decreto da alma. Não há truque nisso. É pura correspondência. O universo devolve o que reconhece como familiar. Thoth dizia que o som é a ponte entre o invisível e o visível. Cada palavra que você pronuncia é um símbolo vibracional. Por isso, quem fala sem consciência cria ruído, mas quem fala com presença cria forma. O verdadeiro abracadabra, expressão que significa eu crio à medida que falo, é a lembrança dessa ciência sagrada. Cada frase tua pode ser uma equação que altera a matéria, se dita com consciência e emoção alinhadas. Mas o ponto mais profundo é este. A manifestação não vem quando você faz tudo certo. Ela vem quando você se torna congruente com a verdade do que quer. Muitos não manifestam porque pedem o que não estão prontos para sustentar. Querem liberdade,
mas ainda vibram em medo. Querem abundância, mas ainda veneram a escassez. Querem amor, mas ainda rejeitam o próprio reflexo. O universo, em sua perfeição, não nega nada, apenas devolve o que você é. Então, a primeira prática não é desejar mais, é desejar melhor. É desejar com consciência. Pergunte a si mesmo: por que quero isso? E quem serei quando isso chegar? Se o que você deseja te desconecta da tua essência, ele nunca virá. Ou virá para te mostrar o que precisa ser purificado. Essa é a pedagogia divina. O universo ensina pela experiência, não pela teoria. E cada resultado é apenas um espelho do teu grau de lucidez. Thoth também ensinava que o verdadeiro manifestador vive em estado de entrega lúcida. Isso não é passividade, é confiança. A confiança é o estado vibracional mais criador que existe. Quando confia, você abre espaço para o fluxo inteligente da mente universal atuar através de você. A dúvida contrai, a confiança expande, e tudo o que expande, cria. É simples, mas exige coragem. A coragem de parar de lutar e começar a permitir. A manifestação é, na essência, um ato de lembrança. Lembrar que tudo já existe em algum ponto do campo quântico da criação. Quando você pensa em algo com emoção, está apenas acessando a frequência onde isso já é real. É como sintonizar uma estação de rádio. O som sempre esteve lá, você só precisou ajustar a frequência. E quando ajusta, ouve claramente o que antes parecia silêncio. O problema é que a maioria tenta acelerar o processo, esquecendo que o tempo é apenas uma ilusão criada para organizar a experiência. Thoth dizia: nada se perde no tempo, tudo se realinha no momento certo. Quando você pressiona o tempo, você declara escassez. Quando confia no tempo, você declara abundância. E o tempo responde ao sentimento, não ao relógio. Cada pensamento é um portal. Cada emoção, um código que ativa esse portal. A manifestação não é sobre pedir ao universo, é sobre decifrar esses códigos internos. Você não é um pedinte cósmico, é um arquiteto vibracional. E o teu plano de construção é a tua atenção. Tudo o que você observa com intenção, expande. Tudo o que ignora, se dissolve. Essa é a lei. Energia flui onde a atenção se fixa. Mas há algo ainda mais profundo, e é aqui que a maioria se perde. Manifestar não é criar o novo, é dissolver o velho, é remover camadas de condicionamentos que impedem a tua luz de se expressar. Você não cria abundância, você apenas limpa os filtros que te impediam de percebê-la. O ouro sempre esteve no mesmo lugar, você apenas removeu a poeira. Por isso, a verdadeira técnica é o desapego, não o esforço. O desapego não é desistência, é sabedoria. É compreender que tudo o que é teu jamais te abandona e o que te abandona jamais foi teu. Quando essa verdade se instala, o medo desaparece e o campo se abre. A vibração da segurança interior é o solo fértil da manifestação. Tudo floresce onde não há tensão. E talvez por isso Thoth sempre foi representado com a cabeça de Ibis, o pássaro que voa entre os mundos. Ele simboliza a mente capaz de atravessar dimensões sem se perder. Manifestar é isso, atravessar mundos internos, mover-se entre possibilidades, sem se prender a nenhuma. O verdadeiro poder está em permanecer lúcido em meio às infinitas versões da realidade. A manifestação se torna mágica quando você percebe que cada experiência, boa ou ruim, foi criada por amor. O amor do universo em te ensinar o teu próprio poder. O sofrimento não é punição, é instrução. Ele só desaparece quando a lição é absorvida. Então, se algo ainda dói, pergunte: o que essa situação está tentando me lembrar sobre quem eu sou? E se tudo o que te bloqueia não fosse externo, mas apenas uma lembrança que você ainda não reprogramou? E se o que você chama de destino for apenas o eco das tuas crenças mais antigas? O que aconteceria se você mudasse essa frequência agora mesmo? E se ao invés de tentar controlar a realidade, você aprendesse a conversar com ela, ouvir seus sinais, seus reflexos,
suas repetições, até decifrar o código oculto que Toth deixou gravado em cada instante da tua existência? Você sempre acreditou que a manifestação começa quando deseja algo, mas Toth dizia que o desejo é o último estágio da criação, não o primeiro. A realidade começa antes do pensamento, num ponto silencioso, onde a alma escolhe experimentar algo para se conhecer melhor. O desejo que surge depois é apenas o eco dessa escolha primordial. Quando você entende isso, para de correr atrás de coisas e começa a escutar o chamado que está por trás delas. É ali que a manifestação se inicia. Não com vontade, mas com escuta. O mundo moderno te ensinou a visualizar resultados, mas Toth ensinava a visualizar o estado. Ele dizia: não vejas o que queres, vê-te como aquele que já é. Isso muda tudo porque o universo não responde à tua imaginação, mas à tua identidade vibracional. Se você se vê como alguém que ainda precisa, você reforça o espaço do vazio. Mas se vê como aquele que já é, o vazio desaparece e o campo responde. A manifestação não é sobre desejar algo externo, é sobre relembrar quem você já é internamente. Você acha que a realidade é sólida, mas Toth dizia que a matéria é apenas mente coagida. Cada átomo é uma ideia condensada. Isso significa que tudo o que existe é consciência em diferentes níveis de densidade. Quando a tua mente se torna clara, a matéria se reorganiza. O problema é que a maioria tenta mudar o mundo sem dissolver a névoa interna. E assim, vivem repetindo as mesmas histórias com novos personagens. A transmutação começa quando a névoa se dissipa e a mente volta a ser luz. O maior bloqueio não está em não saber o que quer, mas em não se sentir digno de receber. Toth chamava isso de dissonância do ser. A alma deseja o infinito, mas a mente acredita ser pequena. É como tentar canalizar um oceano por um cano estreito. O fluxo se reduz ao tamanho da tua crença. Manifestar é expandir o canal, não aumentar o pedido. O universo não mede quantidade, mede coerência. Muitos tentam chamar o que desejam, mas esquecem que tudo já está presente em potencial. Toth dizia que chamar algo é desnecessário. Basta sintonizar. A vibração correta é o verdadeiro imã. Quando a tua frequência coincide com a daquilo que queres, a união é inevitável. É como se duas notas musicais idênticas começassem a vibrar em ressonância, atraídas pela própria semelhança. A manifestação não é movimento, é ressonância. Você não manifesta o que acredita ser possível, manifesta o que acredita ser inevitável. Essa é a diferença entre desejar e saber. Quando o saber se instala, o universo não tem opção senão responder. É o ponto em que a fé deixa de ser esforço e se torna natureza. Toth chamava esse estado de certeza vibracional. A consciência que já se fundiu com o resultado e, por isso, não o busca mais. A maioria confunde controle com criação. Mas o verdadeiro criador não controla. Ele observa, direciona e confia. O controle é um ato de medo. A criação é um ato de amor. O medo gera rigidez, o amor gera fluidez. Onde há fluidez, há manifestação. Por isso, Toth dizia: o rio não força o caminho, ele se torna o caminho. Aquele que confia na correnteza não se perde, porque sabe que ela o levará exatamente onde sua vibração pertence. A palavra que cria o mundo não é a que você diz com a boca, mas a que vibra no silêncio da mente. Por isso, Toth era chamado de o Deus da palavra, não por falar muito, mas por compreender que a verdadeira linguagem é energética. O verbo criar não se limita ao som, é uma emanação da presença. Quando tua presença está inteira, cada pensamento se torna decreto. E quanto mais consciente for esse decreto, mais harmônico será o mundo que nasce dele. Você pensa que precisa aprender novas técnicas, mas Toth ensinava que o segredo está em desaprender. Desaprender o esforço, o medo, a urgência.
A realidade não responde à pressa, responde à pureza. O aprendiz moderno quer o poder da criação, mas foge da simplicidade que o ativa. Porque o poder real não é barulhento, ele é silencioso, quase invisível. Quando a mente se aquieta, o universo se torna obediente. Existe uma diferença entre querer manifestar e permitir manifestar. O querer é uma tentativa de impor. O permitir é uma abertura. Thoth dizia que o universo é feminino em natureza. Ele não se conquista, ele se fecunda. Cada pensamento teu é uma semente, mas é o estado receptivo que a faz germinar. O manifestador verdadeiro é aquele que aprendeu a gerar sem forçar. Ele planta no invisível e colhe no tempo certo, porque entende que o tempo é um aliado, não um obstáculo. A manifestação mais poderosa não é a de coisas, mas de versões de si mesmo. Cada evento externo é apenas uma extensão da tua consciência expandida. Quando algo muda na tua vida, é porque uma nova parte tua despertou. Por isso, o buscador sábio não persegue resultados, ele persegue estados de ser. E o paradoxo é que, quando se torna aquilo que buscava, o resultado surge sem esforço. O corpo também participa do processo. Ele é o tradutor físico da tua vibração. Se há tensão, o corpo contrai e o campo energético se fecha. Se há leveza, o corpo expande e o campo responde. Por isso, Thoth ensinava práticas de respiração e movimento que alinhavam o corpo com a mente. Manifestar não é só pensar, é vibrar, e o corpo é a antena que transmite a tua frequência à mente universal. Existe uma razão pela qual a tábua de esmeralda começa dizendo: é verdade, sem mentira, certo e muito verdadeiro. Thoth sabia que a verdade é a base de toda a criação. Se o que você deseja não está em verdade com quem você é, ele se desintegra no caminho. A verdade é o código de integridade vibracional. É ela que sustenta o campo. E quando você mente para si mesmo, ainda que sutilmente, o campo se rompe. A manifestação não acontece pela intensidade do desejo, mas pela clareza da consciência. O universo não responde ao teu grito, mas à tua precisão. Quando a tua intenção é pura e o foco estável, o campo se alinha instantaneamente. Thoth dizia: o universo não é lento, o homem é disperso. Cada distração é uma fuga da criação. Por isso, a atenção é o ouro da mente. Onde ela se fixa, o universo cristaliza. Você acredita que a realidade é uma linha contínua, mas Thoth via o tempo como espiral. Cada vez que você muda a vibração, muda de linha temporal. As memórias antigas não desaparecem, apenas perdem acesso a você. Por isso, quando muda o teu estado interno, pessoas e situações que vibravam diferente começam a se afastar naturalmente. Não é perda, é salto dimensional. A manifestação mais elevada acontece quando você deixa de tentar manifestar e começa a servir ao fluxo da inteligência divina. Thoth chamava isso de cocriação consciente, quando a tua vontade e a vontade do todo se tornam uma só. Nesse ponto, o universo começa a usar a tua vida como instrumento de harmonia. Tudo o que acontece a partir daí é sincronia. Cada símbolo egípcio esconde uma chave de manifestação. O olho de Horus, por exemplo, não é apenas um amuleto, é o lembrete de que a visão interna cria antes da externa. O verdadeiro olho que manifesta é o da consciência, não o da carne. Quando você aprende a enxergar com o olho do espírito, o mundo físico apenas segue o desenho que ele projeta. Thoth também falava sobre o silêncio entre os pensamentos. Ele dizia que é nesse espaço que o universo responde. O silêncio é o útero da criação. Quanto mais tempo você permanece nele, mais rapidamente as formas se revelam. O ruído mental bloqueia, o silêncio abre portais. Por isso, as maiores manifestações surgem quando você para de pensar sobre elas. E se toda a realidade for apenas o reflexo daquilo que você ainda não compreendeu sobre si mesmo? E se cada obstáculo for apenas uma forma de te fazer lembrar
a tua natureza criadora. E se Thoth não fosse apenas uma figura mítica, mas uma metáfora viva da inteligência divina que habita em você, esperando ser ouvida agora, neste exato instante, enquanto você lê estas palavras? O erro mais profundo é acreditar que a manifestação acontece fora da dualidade. Thoth dizia que tudo o que nasce na luz precisa antes atravessar a sombra. Por isso, cada vez que você deseja algo elevado, forças opostas emergem, não para te punir, mas para lapidar tua vibração até que ela se torne pura o suficiente para sustentar o que pediste. A prova não é obstáculo, é o batismo energético que consagra tua intenção. O que o homem chama de bloqueio, o universo chama de ajuste de frequência. A mente humana busca linearidade, mas o cosmos opera em geometrias. Quando Thoth falava do olho de Ra, ele não falava de visão mística, mas de simetria vibracional. Tudo que é manifesto obedece à proporção divina, à harmonia entre polaridades. O buscador que tenta manifestar, ignorando essa geometria, cria desequilíbrio, e o desequilíbrio colapsa o campo. É por isso que alguns conseguem atrair e perdem logo em seguida. Não havia estrutura geométrica para sustentar o fluxo. Aqueles que tentam criar realidade sem dissolver o ego apenas reorganizam a ilusão. Thoth chamava isso de magia invertida, quando a vontade pessoal substitui a inteligência divina. O universo não responde a desejos egóicos, mas à coerência. O mago que impõe sua vontade se perde na própria projeção, enquanto o que se alinha ao uno cria sem esforço. O segredo não é dominar o universo, é ser dominado por ele, conscientemente. A razão pela qual muitos falham em manifestar é porque pedem a partir da escassez e não da consciência de abundância. Quando você quer algo porque sente falta, você está vibrando a ausência. Thoth dizia: o que se sente, se expande. A ausência cria mais ausência. O poder está em desejar sem falta, em pedir com gratidão antecipada. Isso não é otimismo, é física espiritual. O campo só reconhece aquilo que já existe em você. Mas há algo mais sutil. A maioria acredita que o universo entende palavras, quando ele responde apenas a estados. Você pode afirmar o que quiser, mas se o corpo vibra medo, o código enviado é o medo. E o medo manifesta provas de si mesmo. A verdadeira oração não é verbal, é vibracional. Quando a emoção e o pensamento entram em coerência, o universo interpreta como comando. Não é o que você diz, é o que você é enquanto diz. Thoth também alertava que o tempo não é o que parece. Ele dizia que cada linha temporal existe simultaneamente e a tua vibração escolhe qual delas percebes. Assim, manifestar não é criar algo novo, é trocar de linha. Quando você muda o estado interno, você literalmente muda de mundo. As mesmas pessoas parecem diferentes, os eventos assumem novos significados, e a vida passa a responder como se o universo tivesse sido reprogramado. Mas foi você quem mudou de frequência. Existe um ponto na jornada em que o buscador percebe que o que ele desejava nunca foi o objeto, mas o estado que acreditava vir junto com ele. O desejo por dinheiro é, na verdade, o desejo por segurança. O desejo por amor é o desejo por unidade. O desejo por reconhecimento é o desejo por lembrança de si. Quando você acessa diretamente o estado, o objeto se torna irrelevante, e é exatamente por isso que ele se manifesta. O paradoxo da manifestação é que quanto mais você quer, menos acontece. Isso não é ironia cósmica, é lei. O querer cria tensão, e tensão interrompe o fluxo. Thoth dizia: o universo é um espelho de águas calmas, só reflete quando há silêncio. Quando você solta, o reflexo aparece. Não é desistência, é domínio. O mestre não corre atrás, ele sustenta o campo até que o campo se curve à sua frequência. O corpo humano é o laboratório do divino. Cada emoção é uma reação alquímica, cada pensamento uma fórmula. O coração é o forno
onde as intenções são transmutadas em realidade. Quando Thoth dizia, como acima, assim abaixo, falava dessa correspondência. O mesmo processo que cria estrelas é o que cria circunstâncias. O homem que aprende a alinhar corpo, mente e espírito se torna uma estrela viva, irradiando realidades ao redor. O verdadeiro poder da manifestação está em se tornar um canal, não um autor. Quanto mais você tenta criar, mais bloqueia o fluxo. A criação espontânea acontece quando você se torna transparente. A transparência espiritual é quando o eu inferior deixa de interferir e o eu superior guia o movimento. Thoth chamava isso de neutralidade ativa. Agir sem ego, desejar sem apego, manifestar sem esforço. Você já percebeu que o universo nunca te nega nada? Ele apenas te mostra o espelho da tua vibração? Quando algo não chega, é porque ainda há uma parte tua que resiste a recebê-lo. A resistência é a forma que o medo assume quando não quer ser visto. Mas o medo é uma bússola. Ele aponta exatamente para onde está o bloqueio vibracional. Por isso, o iniciado não foge dele, mergulha. No medo está o portal. O silêncio que Thoth mencionava não é ausência de som, é ausência de ruído interno. É o espaço onde a mente deixa de interpretar e começa a perceber. Nesse silêncio, o universo fala sem palavras. É por isso que, quando você silencia, as sincronicidades aumentam. É o cosmos respondendo diretamente ao teu campo. E cada coincidência é um lembrete de que você está no eixo certo da criação. A grande ilusão é achar que manifestar é trazer algo novo. Manifestar é lembrar. Tudo já existe em forma energética, aguardando a tua permissão para colapsar em matéria. O que chamamos de milagre é apenas uma lembrança súbita de um potencial esquecido. E quando o homem desperta essa lembrança, ele percebe que nada do que ele criou era novo, era apenas ele mesmo se revelando em outra forma. Thoth também dizia que o som é o código fundamental da realidade. Cada palavra é uma fórmula vibracional e cada nome é um selo de poder. Mas ele advertia, só o som emitido em coerência cria. A palavra dita sem presença é ruído, dita com consciência é decreto. É por isso que as antigas iniciações egípcias envolviam longos períodos de silêncio antes de se permitir o verbo, para que o som voltasse a ser sagrado. Os antigos sabiam que o segredo da manifestação não está em pensar mais, mas em pensar com pureza. Um pensamento claro tem mais poder que 1000 dispersos. A mente focada é o raio que fende o tecido da realidade. É por isso que Thoth dizia que o verdadeiro mago não tem pressa. Ele sabe que o tempo é cúmplice de quem pensa em linha reta. Mas há um ponto ainda mais oculto. A manifestação verdadeira acontece quando você se torna o observador do próprio desejo. Quando há consciência do querer, o querer se dissolve e o campo se reorganiza para refletir a presença. O que parecia impossível começa a se mover, não porque você forçou, mas porque você se tornou o canal limpo que o universo esperava para agir. A realidade reage não à tua força, mas à tua coerência. O universo é exato, como geometria sagrada. Se há desalinhamento interno, ele se manifesta como caos externo. É por isso que o sábio não tenta consertar o mundo, ele se corrige. E ao se corrigir, o mundo ao redor se reorganiza. É simples, mas exige coragem. Olhar o que vibra em desordem dentro de si e permitir que o fogo da consciência o queime até restar apenas a verdade. E se você descobrisse que o segredo de manifestar está em não querer mais nada, mas sim em se tornar a própria abundância? E se cada coisa que você tenta atrair já estivesse orbitando você, esperando apenas um momento em que você pare de desejar e comece a vibrar como quem já possui? E se o universo inteiro estivesse agora, silenciosamente, aguardando um único movimento de lembrança tua para colapsar tudo o que é teu por direito? O que poucos compreendem é que a manifestação não acontece no momento em que você imagina, mas no instante em que você deixa de duvidar.
O universo não responde à força da visualização, mas à ausência total de resistência. Por isso, quanto mais se esforça, mais distante fica. A vibração do esforço é confissão de impotência. Thoth dizia: o homem que empurra o rio esquece que ele já flui. A manifestação é consequência natural da confiança, não do controle. Há um poder oculto no esquecimento. Quando você deseja algo e depois solta completamente, o universo entende que você confia. É nesse espaço de aparente descuido que o invisível trabalha. Por isso, Thoth ensinava que o segredo está em plantar e esquecer. O agricultor não fica gritando para a semente crescer. Ele sabe que a terra sabe. Assim também é com o campo universal. Ele não precisa de lembretes, apenas de coerência vibracional. O verdadeiro mago não cria para possuir, cria para experimentar. Essa é a diferença entre o manipulador e o manifestador. O manipulador tenta preencher um vazio. O manifestador expressa uma plenitude. Quando o ato criativo nasce da necessidade, o campo se contrai. Quando nasce da abundância, ele se expande. Por isso, Thoth dizia que o homem mais rico é o que cria por alegria, não por falta. A alegria é a assinatura vibracional da abundância. Você já notou que o universo não responde à pressa? É porque a pressa é incompatível com o fluxo. A consciência divina move-se em ritmo harmônico, não em corrida. Tudo o que é apressado nasce da crença de que o tempo é inimigo, quando na verdade ele é o útero da manifestação. O tempo não atrasa nada, ele amadurece o campo. E é justamente quando você para de medir que o invisível começa a agir. Thoth afirmava que o desejo só é puro quando é impessoal. O desejo pessoal sempre carrega medo, expectativa e comparação. O impessoal é o que nasce do centro, não da carência. Quando o desejo é impessoal, ele não busca resultado, apenas expressão, e a expressão pura é irresistível para o universo. É por isso que os maiores criadores da história não estavam tentando ser grandiosos. Estavam apenas sendo canais. O erro é pensar que manifestar é acumular. Mas toda acumulação é resistência disfarçada. O universo se move por ciclos de fluxo e esvaziamento. Quando você segura demais algo, impede o próximo ciclo de vir. Thoth dizia que o segredo da abundância é a circulação. Dar é manter o campo vivo. A escassez não é falta de recursos, é falta de movimento. O que você não solta apodrece na tua frequência. O campo da manifestação não responde à lógica, responde à pureza. É por isso que muitas vezes as crianças manifestam com facilidade. Elas não duvidam, não racionalizam, apenas acreditam. A mente adulta, saturada de controle, interrompe o milagre. Thoth ensinava que o iniciado deve aprender a pensar como criança, agir como mestre. Ou seja, unir inocência vibracional com precisão energética. Há algo que quase ninguém percebe. A realidade não se transforma quando você muda de ideia, mas quando muda de identidade. O eu que deseja algo é diferente do eu que o possui. Enquanto você se mantém sendo aquele que quer, o campo não tem escolha a não ser manter o espelho do querer. Por isso, manifestar é morrer. Morrer para a versão que deseja, para nascer como a versão que já tem. A maioria acredita que a manifestação vem de cima para baixo, do espiritual para o material. Mas Thoth dizia o contrário. Ela vem de dentro para fora. O plano espiritual não está acima, está em profundidade. Quanto mais você mergulha em si, mais a superfície responde. O erro é olhar para o céu pedindo sinais, quando o portal está dentro do peito. O coração é o centro geométrico do universo. Quando você manifesta algo e logo depois o perde, isso não é falha, é teste de estabilidade. O universo devolve apenas o que pode ser sustentado. Se algo se dissolve, é porque a vibração que o mantinha não foi constante. Por isso, o iniciado não celebra a conquista, celebra a coerência. O verdadeiro sucesso não é obter, é permanecer na frequência que cria. A manifestação não exige força, exige precisão. Thoth dizia que a mente é uma lente e o universo
é luz. Uma lente turva dispersa. Uma lente alinhada foca. A diferença entre o fracasso e o milagre é o grau de foco. O problema é que o ser humano quer enxergar tudo ao mesmo tempo e, ao fazer isso, perde o alvo. O mago, ao contrário, foca em uma única vibração até que o campo ceda. Muitos pedem abundância, mas vibram em comparação. E a comparação é o veneno da criação. O universo não entende melhor que o outro. Entende em harmonia comigo. Alegria, confiança e presença criam campos que se tornam férteis para manifestações. Thoth chamava esse alinhamento de orquestra interna. Quando a mente e o corpo vibram juntos em coerência, o universo responde sem esforço, porque reconhece que não há resistência que distorça o comando vibracional. Manifestar é lembrar da própria divindade. Não há nada externo que possa criar o que já existe em essência. Thoth ensinava que o verdadeiro mago não cria o novo, ele recorda o que sempre foi. Toda manifestação é um ato de autorrevelação. Quanto mais você se conecta ao centro da consciência, mais a vida externa reflete a perfeição interna. E é nesse ponto que o ser humano entende que cada desejo é apenas um eco daquilo que já habita seu núcleo mais profundo. O alinhamento entre pensamento, emoção e intenção é a chave. A maioria das pessoas imagina que só visualizar é suficiente, mas Thoth dizia que a visualização sem coerência emocional é como tentar acender fogo com água. Cada sensação precisa estar sincronizada com a imagem interior. Cada emoção precisa sustentar o desejo. Quando tudo converge, a manifestação ocorre com naturalidade. O paradoxo é que a mente acredita que precisa controlar, quando na verdade só precisa alinhar. O eu que deseja e o eu que manifesta não são o mesmo. Enquanto você se identifica com o que quer, cria resistência. Quando se torna o que deseja ser, a manifestação acontece sem esforço. Thoth chamava isso de transcender a separação. O desejo puro é autoexpressão, e não tentativa de preencher vazio. Quanto mais você se torna a frequência que corresponde ao objetivo, mais inevitável se torna a manifestação. A gratidão antecipada é uma ferramenta poderosa. Não é superstição, é coerência energética. Ao sentir gratidão como se a manifestação já tivesse ocorrido, você alinha corpo, mente e espírito à realidade desejada. Thoth ensinava que essa prática não cria ilusões, mas expande a percepção do possível. A emoção de já ter é a vibração que atrai o que está alinhado, e o campo responde imediatamente. Não é magia, é física da consciência. O mundo material não governa o espiritual. Ele é reflexo. Acreditar que algo externo precisa acontecer primeiro é inverter a ordem natural. Thoth dizia que a vida se curva à vibração interna, não à aparência de esforço. Quando a consciência muda, a matéria se reorganiza. Cada evento externo é apenas um indicador daquilo que já vibra dentro. A manifestação verdadeira começa no interior, no instante em que você se torna coerente com aquilo que deseja. A mente racional acredita que controlar significa criar, mas Thoth ensinava que o controle ilusório é barreira. Quanto mais você tenta agarrar, mais escapa. A criação ocorre na liberdade, não na pressão. Soltar não é desistir, é permitir que o campo se ajuste à sua frequência. Cada resistência dissolvida cria espaço para que o invisível se torne visível. A coerência não é força, é precisão, e essa precisão é o único instrumento que o universo reconhece. O paradoxo do desapego é que quanto mais você se desapega, mais se aproxima do resultado. Thoth dizia que o homem que age com apego bloqueia o fluxo, enquanto o que observa sem insistir torna-se canal. O segredo é perceber que a manifestação não é conquista, mas expressão de uma frequência. Quanto mais você se torna o fluxo, mais a manifestação acontece naturalmente, porque não há interferência do ego, apenas presença consciente. O alinhamento vibracional transforma cada situação.
Qualquer desafio externo é apenas reflexo de desalinhamentos internos. Toth ensinava que o campo reage à coerência, não à força. Quando você ajusta seu pensamento, respiração e emoção, os eventos externos se rearranjam para refletir essa harmonia. O universo não julga, apenas responde à frequência emitida. Entender isso é perceber que você nunca manipula, apenas participa de um fluxo que já está em movimento. A realidade é maleável, mas exige atenção sagrada. Cada distração, cada dúvida altera o padrão. Toth dizia que a consciência desperta cria padrões de manifestação com mínima interferência. Quanto mais você observa com presença, mais o campo se dobra à sua frequência. A manifestação não é corrida, é dança. Cada passo é cálculo invisível de energia. Cada pausa é ajuste do espaço para que o impossível se torne inevitável. O universo é refletor, não juiz. Cada obstáculo percebido é apenas projeção de padrões que ainda precisam de alinhamento. Toth ensinava que a manifestação não depende do externo, mas do estado interno de coerência. O medo, a ansiedade, a expectativa, todos são sinais de desalinhamento, não de falha. Quando você observa sem julgamento, corrige o foco e cria condições perfeitas para que o desejado se revele. Cada intenção clara é como gravar em pedra energética. Toth dizia que a mente é a caneta e o universo o pergaminho. Quanto mais clara e coerente a intenção, mais precisa a inscrição no campo. O detalhe sutil é que não basta desejar. É preciso incorporar totalmente o estado correspondente. Quando você se torna aquilo que deseja, o universo não precisa obedecer, ele simplesmente reflete. A manifestação deixa de ser esforço e passa a ser espelho. O tempo da manifestação nunca segue o relógio. Toth ensinava que tudo acontece quando a frequência atinge coerência suficiente. Cada tentativa frustrada é apenas ajuste de ressonância. Quanto mais você compreende que a manifestação é questão de alinhamento, não de cronologia, mais rápido se torna o processo. O universo não tem pressa, mas responde imediatamente à frequência que reconhece como coerente. E se a manifestação fosse menos sobre tentar e mais sobre lembrar? Lembrar que você é o centro do campo, que toda a criação já está contida em você. Toth dizia que a única coisa que impede a realização é a crença de separação. Quando você percebe que tudo o que deseja já vibra em sintonia com sua essência, cada pensamento, cada emoção se torna gatilho para trazer o potencial à forma. O que você ainda não percebeu é que o universo está apenas esperando você alinhar a atenção. Manifestar é, acima de tudo, alinhar-se com a inteligência que sustenta o cosmos. Toth dizia que a mente humana é um microcosmo do macrocosmo e que cada pensamento em ressonância com a harmonia universal é uma porta que se abre. A maioria acredita que criar algo exige esforço externo, mas a verdadeira ação ocorre no interior. O paradoxo é que quanto mais você age com necessidade, mais distante fica do resultado. Quanto mais você se torna o estado que deseja, mais natural se torna a manifestação. O silêncio não é ausência, mas densidade concentrada de potencial. Enquanto a mente comum se agita tentando empurrar a realidade, o iniciado observa, sente e permite que o campo se ajuste. Toth ensinava que o poder do observador não está em controlar, mas em sustentar a frequência que reflete o desejado. Cada respiração profunda, cada atenção plena, recalibra não apenas o corpo, mas a própria geometria do espaço ao redor. O que parece passividade é, na verdade, ação precisa no nível invisível. A percepção do tempo é uma das chaves ocultas da manifestação. Toth ensinava que passado, presente e futuro coexistem simultaneamente e que a consciência escolhe qual linha temporal experienciar. Quando você mantém coerência vibracional, a realidade se reorganiza ao seu redor para refletir esse estado. O que parece demora é apenas percepção linear. O universo
opera em sincronia com a frequência, não com relógios. Cada intenção clara é um portal que não conhece atraso. A identidade que você acredita ter é a maior ilusão que bloqueia a manifestação. Thoth dizia que você não cria algo novo, você desperta aquilo que já é. Todo desejo é eco de uma memória vibracional interna, esperando reconhecimento. A transformação não ocorre no mundo externo, mas na percepção que você mantém de si mesmo. Quando a consciência muda, o reflexo externo se ajusta automaticamente, sem esforço, porque a energia não pode negar a coerência que emite. A manifestação exige ausência de contradição interna. Se você deseja abundância e ao mesmo tempo sente medo de perder, o campo se divide e a criação se dispersa. Thoth chamava isso de polaridade não resolvida. Cada desejo deve ser sustentado pela certeza interior, não por esforço mental. A coerência emocional é mais poderosa que qualquer técnica. A realidade não responde à lógica ou ao cálculo, responde à harmonia que você mantém dentro de si. O ato de imaginar não é exercício mental, é um gesto alquímico. Cada imagem formada com emoção clara altera a densidade do campo ao redor. Thoth ensinava que os símbolos que você cria na mente são reais no universo invisível e que a matéria se dobra para corresponder à frequência que reconhece. O pensamento é verbo, a emoção é chama. Quando ambos convergem, a manifestação deixa de ser potencial e passa a ser inevitável. O desapego é a chave oculta que poucos compreendem. Thoth dizia que segurar algo é resistência, soltar é permitir. Mas soltar não significa desistir, significa confiar plenamente na coerência do campo. Quando você abandona a necessidade e permanece no estado interno de realização, a manifestação acontece sem que você a force. É como plantar uma semente e saber que a terra sabe exatamente o que fazer para que ela floresça. O corpo físico é receptor de padrões energéticos. Cada emoção cria ondas que repercutem no espaço-tempo. Thoth afirmava que a sintonia entre mente, coração e corpo determina a velocidade e a clareza da manifestação. Medo e dúvida criam interferência. Alegria e certeza criam abertura. Por isso, cada gesto, cada respiração, cada sensação é uma instrução que o universo interpreta e reflete em forma de realidade. O desejo não é um pedido, é um estado de ser. A maioria das pessoas age como se o universo fosse um garçom esperando instruções, mas Thoth ensinava que você é criador e receptor simultaneamente. Quanto mais você incorpora o estado que deseja, mais inevitável se torna a manifestação. A verdadeira alquimia não altera o mundo externo, transforma o seu eu interior e o externo se ajusta automaticamente. A energia que você mantém é o verdadeiro recurso criativo. Thoth dizia que intenção sem emoção é como vela sem chama. Existe, mas não produz efeito. A emoção é o motor invisível que move o campo. Alegria, confiança e presença criam alinhamento. Medo, ansiedade e dúvida geram dispersão. Cada instante que você mantém coerência é como depositar ouro no tesouro do universo, pronto para se manifestar quando o campo estiver em sintonia. O paradoxo da manifestação é que você não precisa lutar para receber. Você precisa tornar-se aquilo que já é. Thoth ensinava que a luta é um indicador de desalinhamento. Quanto mais você resiste, mais distante fica do que deseja. A coerência interna cria inevitabilidade. A coerência não é esforço, é presença. Cada instante de alinhamento é uma declaração silenciosa de que o desejado já existe em você e aguarda apenas reconhecimento. O espelho externo é uma extensão do interno. Thoth dizia que cada relação, cada situação, cada evento é reflexo da frequência que você mantém. Quando você percebe isso, deixa de tentar mudar o mundo e passa a alinhar-se com ele. A realidade responde não ao que você exige, mas ao que você sustenta. Cada emoção,
Cada pensamento, cada intenção, é instrução que o universo recebe e responde, ajustando o campo à sua coerência. A manifestação não depende da força da vontade, mas da sutileza do ser. Thoth ensinava que o universo não obedece ordens, ele reconhece padrões. Quanto mais você mantém coerência e presença, mais a vida reflete sua frequência. A força é desnecessária, porque a realidade não resiste à harmonia. O paradoxo é que quanto menos você tenta, mais acontece, porque a intenção pura é irresistível. A frequência de cada pensamento é o verdadeiro código da criação. Thoth afirmava que o universo lê vibrações, não palavras. Cada emoção, cada sentimento, cada estado mental é linguagem que comunica com o invisível. Quanto mais você mantém clareza e coerência, mais precisa é a tradução do seu desejo para o mundo manifestado. O pensamento consciente e a emoção alinhada transformam o potencial em realidade concreta, sem esforço externo. O universo não distingue entre realidade e imaginação. Thoth dizia que a mente cria formas no campo sutil antes que elas apareçam no mundo físico. Quanto mais vívida e coerente a imagem interior, mais inevitável se torna a manifestação. A percepção linear acredita que realidade é externa. O iniciado sabe que realidade é reflexo de padrões internos. Cada instante de alinhamento interno acelera a manifestação de forma invisível, mas perceptível. A paciência é a manifestação da confiança. Thoth ensinava que cada ato de esperar com presença fortalece a coerência interna. A pressa é sintoma de dúvida. A confiança é sinal de alinhamento. Quando você permanece presente, observando sem interferir, o campo se ajusta silenciosamente. Cada segundo de atenção plena é um investimento energético que garante que o invisível se torne visível no tempo certo, sem esforço. O desapego não é passividade, é poder concentrado. Thoth dizia que o verdadeiro mago mantém desejo e solta ao mesmo tempo. Quanto mais você consegue permanecer no estado interno de realização, mais a manifestação se aproxima sem resistência. Cada intenção sustentada com presença se torna inevitável. O paradoxo é que quanto menos você controla, mais você cria, porque a coerência é irresistível para o campo universal. O mundo externo não é mestre, é espelho. Thoth ensinava que cada evento é retorno de frequência. Quando você mantém coerência, a realidade responde de forma precisa. Cada pensamento alinhado, cada emoção sentida com presença, cada intenção clara cria uma ondulação que o universo reflete como experiência concreta. O que parece coincidência é apenas a manifestação daquilo que você já sustentava em silêncio. Cada sensação interna é sinal de criação. Thoth dizia que emoções são mensageiras do campo, revelando alinhamento ou desalinhamento. Quanto mais você percebe e ajusta, mais rápida e precisa se torna a manifestação. A mente comum se distrai com forma e aparência. O iniciado observa a essência. Cada instante de percepção refinada aumenta a coerência e aproxima o invisível do visível. E se a manifestação não fosse sobre conseguir algo externo, mas sobre lembrar que você sempre foi criador, Thoth ensinava que todo desejo é um reflexo da essência interna, tentando se reconectar com o campo. Quanto mais você percebe que cada pensamento e cada emoção é uma chave, mais inevitável se torna a manifestação. O universo está sempre pronto a responder. A pergunta é: você está pronto para manter a frequência? Comente agora. Minha realidade já está alinhada, para selar seu compromisso vibracional e ativar a frequência que conecta mente, emoção e essência. Seja membro do canal, porque ao ingressar você acessa conteúdos exclusivos que aprofundam o hermetismo, aceleram sua expansão interior e conectam você à sabedoria oculta de Thoth. É um selo de pertencimento raro para quem busca transformação real e consciente. Continue sustentando essa frequência interna.
Cada pensamento, cada sensação, cada momento de atenção plena é o que reescreve a realidade. A manifestação não é algo que acontece fora. É o reflexo da coerência que você mantém dentro de si. Mantenha-se atento, porque o universo responde silenciosamente à intensidade do seu alinhamento.